Olá pessoal, iniciando a nossa primeira aula do módulo de gerenciamento de recursos humanos e comunicação, dentro do programa de gerenciamento de projetos, nós vamos dividir essa primeira aula em duas partes. Na primeira parte nós falaremos sobre os novos desafios da gestão de pessoas e em segunda parte falaremos sobre liderança, principalmente as boas práticas de liderança para atingir resultados dentro de projetos, tá? Bem, me chamo Renato Beltrão, sou engenheiro mecânico, especialista em gerenciamento de projetos, com certificação em gerenciamento de projetos e sócio-diretor da PM Business Solution, que é uma empresa de consultoria em gerenciamento de projetos. Reforço isso, esse meu lado da profissão em gerenciamento de projetos, de modo a dizer para vocês que a gente vai estar trabalhando dentro desse módulo muito do que eu vivo no meu dia a dia. Então, fortalecendo a teoria dentro da prática, tá? Como objetivos, entender os novos desafios da gestão de pessoas, estudar os processos, ferramentas e técnicas utilizadas para gerenciar os recursos humanos de um projeto e estudar os princípios de liderança na formação de equipes. Para iniciar nosso módulo, vamos a uma definição do que é um projeto. Tá? Então, um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Então, veja, todo projeto ele precisa entregar algo único, né? E sua natureza temporária indica um início e um término definido, ou seja, tem que ter começo, meio e fim. Então, só para a gente ter um entendimento mais claro sobre a definição de projetos e conseguir separar principalmente o que é um projeto e o que é um processo, né? Então, entender que processo é tudo aquilo que vai fazer a empresa rodar. Imagina uma engrenagem que faz a empresa, o que você planejou em termos de resultado, fazer a empresa girar para atingimento desse resultado. Projeto é o que vai fazer sua empresa crescer, é sempre algo novo, tá? E todo projeto tem que ter começo, meio e fim, né? Vamos acabar com aquela história de projetos que nunca terminam, aqueles projetos Highlander que não morrem nunca, né? Então todo projeto tem que ter um final. A gente vai falar muito sobre isso. Independente do método, inclusive, devemos sempre dividir projetos em 5 grupos de processo. Então vamos lá, 5 grupos de processos, quais são? Vocês devem ter estudado isso já. Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento, né? Essa definição que a gente trouxe para vocês aqui de projeto, ela vem do PMBOK, que é um guia de gerenciamento de projetos, escrito pelo PMI, Project Management Institute, o maior instituto de gerenciamento de projetos do mundo, tá? O PMBOK ele traz atrelado a ele 49 processos. E aí é importante reforçar que o PMBOK não é uma metodologia, e sim um guia. E que mais importante que o método são as pessoas. Precisamos de pessoas maduras para decidirem o que é melhor para o projeto. Eu lembro que há um tempo atrás eu dizia assim, ó, não existe uma metodologia pronta que eu consiga aplicar Ctrl+C, Ctrl+V nas empresas, né? Hoje em dia eu mudei um pouco essa minha frase e digo agora o seguinte: precisamos de pessoas maduras em projetos para decidir qual o melhor para o seu projeto. Sabe aquelas pessoas que conseguem andar com a caixa de ferramenta do lado e que diante do desafio, diante do seu projeto vai dizer, eu preciso dessa e dessa e dessa ferramenta. Eu preciso desse e desse método, tá? Então, dizer para vocês aqui, Renato, qual é o melhor método de empreender dentro do projeto? Eu respondo assim, ó, aquele que funciona. Tá? Então, se você puder, inclusive, mesclar métodos que você julguem ser interessantes dentro de um projeto, façam isso. Tá? Particularmente, dentro dos meus projetos, eu costumo dizer que eu não abro mão de muitas das práticas do PMBOK dentro do planejamento, como eu também não abro mão de muitas das práticas de metodologias ágeis dentro da fase de execução, né? Então, em toda a minha fase de execução, eu sempre vou estar utilizando Scrum, Kanban, isso eu não abro mão. Como no planejamento, eu não abro mão de formalizar muita coisa do projeto, principalmente se ter um escopo bem definido e de um cronograma detalhado do projeto.
E só um detalhe, é importante lembrar que nenhum projeto é feito por método. O método é apenas o meio. Todos os projetos são feitos por pessoas. E a importância de aperfeiçoar a forma que atuamos com ela é o que traz a gente a estudar esse módulo, tá? Então, para iniciar, eu vou trazer aqui um questionamento aqui para que a gente leve. Inclusive, vou deixar uma pergunta no final para que a gente possa, que vocês possam refletir e a gente discutir isso durante nosso encontro ao vivo, nosso primeiro encontro ao vivo. Então, trazer um pouco disso, o contexto da gestão de pessoas para o indivíduo e para as organizações, né? Eles são antagônicos e conflitantes? Pensem nisso, né? Explicar que os interesses do colaborador e da organização estão sempre em conflito. Não sei se vocês concordam comigo, principalmente na visão do colaborador, né? Então, meus interesses como colaborador é um, o da organização é outro. E geralmente esses interesses são muito conflitantes, né? E a gente saber lidar com esses interesses, tanto da organização quanto do indivíduo, é fundamental para que a gente tenha uma boa condução dentro dos nossos projetos. Na verdade, é fundamental para que a gente possa ter um clima organizacional melhor, né? E esse clima organizacional melhor vai refletir dentro dos resultados dos projetos. Então eu deixo essa reflexão para vocês aí. A gente vai falar um pouco no próximo slide aqui sobre isso, mas que vocês possam refletir isso e lá no nosso primeiro encontro ao vivo a gente poder discutir um pouco sobre isso, tá? Então tá aí, ó, como eu falei dos conflitos, né? Então se você for olhar para o indivíduo, ele vai estar pensando em melhores salários, benefícios, qualidades de vida, a segurança no trabalho, segurança no emprego, liberdade para trabalhar, progresso pessoal, liderança liberal. Já a empresa vai pensar em lucratividade, crescimento sustentado, qualidade dos produtos, serviços, redução de custos e por aí vai. Olhando um pouco sobre a estrutura da gestão de pessoas, a gente precisa ter um olhar, a gente precisa olhar as pessoas de forma estratégica, mirando principalmente no resultado. Tá? Então, você iniciar trabalhando de forma estratégica e olhar para o recrutamento e seleção, educação corporativa, gestão de competências, pensando estrategicamente, e aí sim você ir abrindo para atividades mais micro. Então aí você já começa a olhar e você trabalhando estrategicamente esses 3 pontos, você consegue ter um clima organizacional melhor, você pensar na estrutura de cargos e salários, formatação de lideranças, gestão de conhecimentos e colocando ações para cada um desses, pensando que você trabalhando o desempenho das pessoas, você melhora o desempenho da empresa, que por sua vez você consegue atingir melhores resultados. Não, você nunca vai conseguir atingir os resultados sem olhar para as pessoas que estão à frente da sua empresa. Então, trabalhe o desempenho delas, que consequentemente você vai ter um desempenho melhor da sua organização. Como é que está o cenário atual do mercado de trabalho? A gente precisa ter esse olhar. Principalmente para a gente lembrar que não existe uma regra para gerir pessoas que possa ser aplicada igualmente em todas. Analisar tudo que pode impactar na gestão é essencial para o resultado, né? Então, veja, inclusive, seja do resultado do seu projeto, seja para ter um melhor clima organizacional. Então, vamos lá. Ter esse olhar estratégico, olhar para fora da caixa para você conseguir extrair dele e trazer para dentro da organização, trazer para dentro da sua equipe. Então eu trouxe aí como exemplo, ó, reforma trabalhista impacta nas minhas equipes, impacta na forma de trabalhar, impacta. Então eu preciso entender sobre a reforma trabalhista para poder tirar o proveito delas nas minhas contratações, por exemplo. Eu, por exemplo, trabalho em projetos hoje que eu contrato muito, a gente vai falar um pouco sobre isso, então eu contrato muitos terceiros dentro dos meus projetos que antes eu não conseguia contratar. Hoje a reforma trabalhista já trouxe essa oportunidade para que a gente possa estar fazendo
contratações, contratações diferentes da habitual a qual a gente estava há algum tempo atrás. Então a gente vive num país que está em 8º lugar no maior número de adultos analfabetos, né? Então veja, a gente precisa conviver com isso, a gente precisa conviver com isso e é fundamental saber extrair as pessoas mesmo nesse desafio da não qualificação do nosso mercado de trabalho, dos nossos profissionais, desculpa, né? E o outro ponto que a gente precisa estar muito atento é na evolução das gerações, né? A gente vai trabalhar muitas vezes, imagina, dentro da minha equipe eu tenho pessoas que têm o dobro da minha idade, pessoas que têm 10 anos, 20 anos a menos que eu, e eu preciso liderar essas pessoas com cabeças diferentes, pessoas que estão chegando agora no mercado, pessoas que já são experientes, são sêniores, e eu vou tratar todo mundo igual? Não, eu preciso ter um estilo de liderança diferente para cada pessoa, Então entender as características dessas gerações é fundamental para que a gente tenha bons resultados dentro dos nossos projetos, dentro da nossa organização, tá? Falamos muito sobre a necessidade de profissionais adaptáveis, então a gente vai estar toda hora falando sobre isso, né? Que os profissionais precisam estar adaptados às novas realidades, né? E ter esse profissional na equipe de nada vale se o líder não tiver essa característica também. Isso quer dizer o seguinte, que eu vejo muito líderes de projeto ou líderes de setores falando muito que precisam contratar pessoas que sejam adaptáveis às novas realidades do mundo, mas eles não conseguem se adaptar. Então, não adianta ter essas pessoas na equipe se você, como líder, não consegue se adaptar. Então, é muito importante você estar adaptado e saber que você precisa analisar o resultado dessa semana pensando na semana seguinte. O mundo está muito rápido, né? A gente hoje vive num momento em que a gente não consegue olhar um ano na frente, né? Quando acabar esse momento que a gente está vivendo, com certeza novas profissões vão surgir que a gente não sabe hoje, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos do que é a realidade na era pós-digital, né? Veja os modelos de negócios que estão surgindo, né? Minha empresa, por exemplo, eu praticamente não tenho funcionário na minha empresa. São todos terceiros ou business partner da empresa. Eu vou explicar um pouco mais na frente para explicar para vocês esse modelo que a gente utiliza na nossa empresa e que é um reflexo do que é o mercado hoje. Bem, olhando um pouco agora sobre a tendência do capital humano, a gente vai ver que a gente precisa entender um pouco e a gente vai falar um pouco mais especificamente nos próximos slides, mas a gente precisa entender a importância dessa tendência do capital humano para que a gente possa extrair lições aí, para que a gente possa estar atuando melhor com as nossas equipes. Então veja, a gente precisa entender que o desenho organizacional vai impactar na forma que nós trabalhamos nossas equipes, liderança, cultura, engajamento, como engajar as pessoas, independente da cultura. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Cultura é muito difícil de se trabalhar da organização. Geralmente ela já está entranhada no DNA da organização. Você não consegue muitas vezes mudar a cultura de um dia para a noite. Então, trabalhar o engajamento das pessoas, mesmo em ambientes que eu não tenho uma cultura tão forte, é fundamental. Design thinking, competências de gestão de mudança, né? Então veja, acabamos de falar, vivemos em um mundo que está em constante mudança, né? A gente falava algum tempo atrás nessas mudanças como algo de 2 anos, hoje a gente está falando de mudanças em meses. Então ter essas competências na gestão de mudança é fundamental. RH digital, de forma a otimizar resultados, né? Facilitação de comunicação, a gente vai falar um pouco sobre isso também. E gestão da força de trabalho,
que aí eu vou trazer alguns exemplos práticos, como por exemplo, exemplo da nossa organização, da nossa empresa, como nós trabalhamos, para que possa exemplificar de forma clara para vocês como o mercado está nesse momento e como a gente pode extrair essas informações do mercado para trabalhar melhor as nossas equipes. Então, o primeiro é o desenho organizacional. Com a necessidade de se tornarem mais ágeis, muitas empresas estão mudando suas estruturas, dos modelos tradicionais com estruturas funcionais para modelos com equipes interconectadas e flexíveis, reunidas pela empresa para trabalhar em projetos e desafios específicos. Então vamos lá, projetizar a organização é algo que a gente precisa fazer de imediato. A gente precisa ter um cuidado, porque projetizar a organização, você precisa ter pessoas maduras suficientes para que isso aconteça. Então isso significa que as pessoas trabalharão por projetos. E assim que o projeto finaliza, essas pessoas são alocadas em outro projeto, né? Está totalmente ligado à maturidade da organização e gerenciamento de projetos. Então, se você pensa em ter uma organização projetizada, você precisa dar um passo atrás e começar a trabalhar essa maturidade das pessoas para que a organização tenha maturidade suficiente para se tornar projetizada, né? Como, por exemplo, o Google, né? O Facebook trabalham de forma projetizada, tá? Modelos híbridos em que se tem estrutura funcional, mas os colaboradores são destacados para projetos e em sua finalização retornam aos seus departamentos. Então, uma possibilidade de você iniciar, à medida que sua maturidade vai aumentando, você começa a criar esses modelos híbridos para no final você chegar, por exemplo, e ter uma empresa projetizada. Liderança, melhores programas para desenvolvimento das lideranças atrelada à tecnologia e preparação de jovens para a liderança. Acabar com o conceito de que do conceito de que eu nasci para ser um líder, né? Então, líder não nasce líder. Lideranças são formadas pela organização. Precisamos entender isso. Você pode até ter uma predisposição para a liderança, mas é obrigação da organização formar esses líderes dentro dela. Cultura e o foco estratégico, né? O foco em clareza de estratégia como fator primordial de cultura para que as equipes sejam compostas por pessoas que realmente se identifiquem e se sintam confortáveis em trabalhar para atingir os objetivos da empresa, né? Você trabalhando isso, você vai conseguir tirar das pessoas o máximo e engajá-las naquilo que é o seu resultado, aquilo que você espera da organização, né? Lembrando a dificuldade de se mudar a cultura. Então, se você tem muita dificuldade de se mudar a cultura da organização, não brigue para que isso aconteça. Se adapte a ela. Então, não adianta pegar uma equipe que não está adequada à cultura da organização e querer mudar a cultura da organização. Você precisa adaptar a sua equipe à cultura da organização. E por muitas vezes fazer algumas substituições dentro da equipe para que isso aconteça é fundamental, tá? Lembrando o seguinte, eu até trouxe aqui como palavra-chave falando de cultura é o propósito. As pessoas têm que sentir e trabalhar por um propósito, tá? Então é obrigação do líder tentar passar esse propósito para a turma, tá? Engajamento das pessoas. Mais e mais organizações estão deixando de fazer as tradicionais pesquisas anuais de clima, substituindo por ferramentas de uso mais frequente e principalmente pelo estímulo do diálogo contínuo entre equipes e gestores. Tá. E aí falar de engajamento eu gosto de falar porque eu acho que é o caminho mais fácil de ter resultados a não ter que mudar uma cultura de uma organização. Então você precisa ter uma estratégia de engajar as pessoas. E aí eu trago 3 pilares aqui que você precisa trabalhar dentro da sua equipe para que você consiga mantê-la sempre engajada, tá?
Então, a primeira é orientação estratégica. Eu sei o objetivo, eu sei o caminho e eu sei qual é o propósito. Transformar todas as pessoas da equipe em agentes estratégicos, né? Vou dar um exemplo. Há alguns anos eu trabalhava numa grande organização e que eu levava meu estagiário para reuniões com o presidente. Mas eu não levava por levar. Ele não estava indo ali para ouvir e aprender. Ele estava indo ali para levar informação. Ele era útil naquela reunião. Ao ponto de chegou um momento de que o presidente, quando precisava de uma determinada informação, que a responsabilidade era do estagiário, ele ligava no ramal do estagiário. E veja como isso é legal, né? Assimilação de valor. Promover um ambiente que as pessoas se sintam valorizadas. Não adianta eu acreditar na mudança se, por exemplo, no final, quem vai ser promovido é o amigo do chefe e não quem desempenha mais, né? Então, ter esse cuidado. As pessoas precisam sentir que vale a pena trabalhar. As pessoas precisam sentir que vale a pena buscar resultado, né? Que eles vão ter um retorno em relação a isso. E, por último, capacitação de talentos. Pertenço a um ambiente que gera conhecimento e me dá oportunidades de pôr em prática o que aprendo. Veja, se eu não tenho confiança em colocar um colaborador no fogo, no bom sentido da palavra, este não precisa estar comigo. Então, se eu não sinto confiança de colocar o meu colaborador para trabalhar, e se por mais treinamentos que a gente faça e realize com ele não é suficiente, não adianta eu ficar insistindo com esse colaborador, né? Eu preciso de resultado, então talvez seja o momento, inclusive, de substituí-lo. Aprendizagem contínua. As áreas de treinamento sinalizam que estão se adaptando a uma realidade em que os funcionários demandam oportunidades contínuas de aprendizagem em plataformas inovadoras e principalmente adaptáveis às suas rotinas. Capacidade de fazer coisas novas e novas competências. A cada dia, a aprendizagem está dentro da rotina dos colaboradores, né? Eu costumo dizer que é o aprender fazendo. Na minha opinião, é o melhor caminho, que as pessoas possam praticar, inclusive, aquilo que está aprendendo, né? Você buscar conhecimento por ter que entregar algo, isso é fundamental para a formação das pessoas. Design Thinking, criando experiências do colaborador, aparece como forma de simplificar o ambiente de trabalho para ajudar o funcionário a focar no que realmente importa. As muitas demandas e correntes infidáveis de informações, sendo assim mais produtivo e engajado. Então vamos lá, o que é que a gente pode dizer sobre Design Thinking? É um conjunto de ideias e insights para abordar problemas principalmente, né? Criatividade para a geração de soluções e razão para analisar e adaptar as soluções para o contexto, tá? O Design Thinking busca especificamente diversos ângulos e perspectivas para soluções de problemas, priorizando sempre o trabalho colaborativo. Então você nunca vai ver pessoas trabalhando só e utilizando o método Design Thinking. Vai ser sempre equipes multidisciplinares buscando sempre soluções inovadoras, tá? Então depois a gente pode estar aprofundando mais sobre Design Thinking dentro do nosso encontro ao vivo. Nesse momento a nossa intenção é apenas apresentar que existe um método que está sendo utilizado e bastante utilizado para tratamento principalmente de problemas. People Analytics, mais agilidade nas decisões. Um crescente número de organizações que apontam a análise de dados como fator crucial na decisão relacionadas às pessoas. Veja, maior número de dados assertivos, maiores as possibilidades. Quanto maior a velocidade na entrega desses dados, mais ágeis as equipes conseguem tomar decisões. Então, basicamente é ter os dados na mão para que as equipes tomem as decisões de forma mais assertivas e principalmente mais ágeis. RH digital e revolução, né? Fortemente ligada à tendência Design Thinking,
a tendência do RH digital aparece ligada à necessidade de substituir sistemas tradicionais de RH por ferramentas e ambientes que estejam presentes na vida cotidiana do funcionário. Então, se a gente voltar um pouco no tempo, desculpa, cadê aqui? Desculpa. Se a gente volta um pouco no tempo, o primeiro modelo de RH, chamado 1.0, cuidava principalmente da burocracia entre empregado e empregador, né? Objetivando manter a relação de acordo com a lei. Então, era mais burocrático. Isso não foi suficiente e surgiu o RH 2.0. Né? No RH 2.0, a gente conseguia enxergar as pessoas como parte crucial da estratégia. Né? Elas já se mostram essenciais para o sucesso e crescimento, aquilo que a gente falou lá no começo, né? Trabalhar o desenvolvimento das pessoas pensando no resultado da organização, né? E aí surgiu o RH 3.0, que é mais conectado. Isso não significa que as questões burocráticas ou estratégicas tenham deixado de existir, pelo contrário, elas foram aprimoradas com o uso de tecnologia de ponta, né? Como principais benefícios para o RH digital, eu posso trazer aqui a melhoria da rotina do departamento pessoal, a otimização da comunicação interna empresarial, sim, por exemplo, com o uso de ferramentas como o WhatsApp, de forma que você consegue otimizar a comunicação, tornando ela mais ágil, inclusive, do que uma ferramenta como o e-mail, né? Simplifica o monitoramento de resultados, desenvolve o recrutamento e seleção de talento, por exemplo, o LinkedIn. Eu não sei se vocês utilizam o LinkedIn, mas eu costumo utilizar muito o LinkedIn. Eu, por exemplo, recebo pelo menos uma proposta de trabalho por mês através do LinkedIn. Então, veja como a tecnologia está auxiliando não só no recrutamento, mas na alocação, na realocação ou colocação de novas oportunidades para todo mundo, né? Transformação digital da empresa, porque todas as empresas hoje estão buscando essa transformação digital, então você acaba com o RH ajudando a essa transformação também. A economia do freelance, e aí falando um pouco sobre força de trabalho, né, que a gente comentou lá no início. Forte mudança de paradigma nas formas de contratação, em que pessoas estão sendo contratadas para a realização de projetos e não mais por carreira, né? Então você consegue alocar um freelance dentro de uma atividade do projeto, você faz a contratação dele para ele realizar aquela atividade do projeto, né? Então isso é uma coisa que vem acontecendo demais, a gente precisa ter um olhar especial a isso, inclusive em formas de como gerenciar esses freelancers, né? A gente tem que ter muito cuidado, que a gente não pode terceirizar a gestão também. A gente terceiriza o serviço, a gestão tem que ser nossa. E por último, atuação como business partner, né? Então, veja, nossa empresa, a PM Business, nós não temos nenhum consultor funcionário da nossa empresa. Todos atuam como business partner da empresa. Isso quer dizer que existe uma aliança de cooperação entre nós, da PM Business, com todos os consultores, a qual, inclusive, parte de sua remuneração é atrelado ao resultado que ele pode dar dentro do projeto. Veja, então, a gente consegue ampliar nosso poder de alianças ao redor vou dizer aí, dentro do país, né, dentro do nosso país e dentro dos países a qual a gente está atuando, sem precisar contratar um recurso, e sim fazer uma aliança de cooperação em que ambos são beneficiados.